Oi pessoal, muita paz a todos, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Prosseguindo nos nossos estudos, hoje o nosso estudo é o 105 do volume 4, da obra do Pastorino, e nós vamos trabalhar a continuidade daquilo que Jesus disse no estudo passado. O que prejudica ou contamina o homem? Esse é o título do estudo de hoje. Foi narrado por Mateus, capítulo 15, versículos de 12 a 20, e por Marcos, capítulo 7, de 17 a 23. Mateus registrou assim: aproximando-se então seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo o ensino, se escandalizaram? Mas ele respondendo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será erradicada. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. E se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Respondendo, disse Pedro: explica-nos essa parábola. Jesus então disse: também vós não entendeis? Não sabeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado no sanitário? Mas tudo que sai da boca vem do coração, e isso contamina o homem, porque do coração vêm os pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, calúnias. São essas coisas que contaminam o homem. Comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Marcos registrou assim: tendo deixado a multidão, entrou em casa, e seus discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola. Ele disse-lhes: assim também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo o que está fora do homem, ao entrar nele, não pode contaminá-lo? Porque não entra no coração dele, mas no ventre, e é lançado no sanitário? Disse isso purificando todos os ambientes. E disse: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque de dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as malícias, o engano, a intemperância, o mau olho, a calúnia, a soberba e a loucura. Todas essas coisas procedem de dentro e contaminam o homem. E nós vamos também pegar um trechinho de Lucas, bem pequeno, capítulo 6, versículo 39, que ele fala: e falou-lhes em parábola: porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Esse pedaço, então, que foi trazido por Mateus, o Lucas reproduz esse pedaço. Estudando a lição, Marcos completa aquilo que Mateus disse, explicando que Jesus se afastou da multidão e entrou em casa. E aí, no aconchego, na intimidade, os discípulos aproximaram-se para conversar. E Mateus revela-se uma certa tristeza e um certo temor com que os discípulos vão até o mestre, contando que os fariseus escandalizaram com seu ensino dado. É como se eles falassem: o senhor tem que ter um certo cuidado, porque os fariseus não gostaram muito daquilo que o senhor disse, Jesus, porém, afasta deles qualquer temor, dizendo: toda planta não plantada por meu Pai será erradicada. Deixai-os,
pois são cegos a guiar cegos. Que sucederá? Cairão no barranco. Gente, só ressaltando esse trecho que o Lucas também ressaltou, que não quer dizer aqui de cego, materialmente falando, não. Cego no sentido de não conhecer as coisas e conduzir as pessoas para o caminho errado. Porque a gente vê muito nas ruas, né, pessoas com deficiência se apoiando no outro e segue em frente, passa nos sinais de desvio dos obstáculos. Agora, o cego espiritual, aí sim, vai jogar o outro no barranco, ou no abismo, melhor dizendo, né? Em seguida, Pedro pede que Jesus lhe explique o sentido da parábola, aquilo que Jesus havia proferido, e que escandalizou tanto os emissários de Jerusalém. Trata-se, na verdade, aquela pregação de Jesus é uma sentença enigmática, não é uma parábola. Isso é um sentido interessante. E Jesus então estranha que seus discípulos, já há tanto tempo com ele, também não haviam entendido o sentido daquilo que ele disse. É aquilo que a gente fala sempre. Jesus sempre falou para o espírito, não é para o ser humano. Jesus traz as coisas do alto, mas tem que ilustrar pelas coisas, os vocabulários, os conceitos da matéria. Como, então, os discípulos também não entenderam, Jesus explicou que tudo que de fora entra no homem, qualquer espécie de alimentação, desce ao ventre e, após digerido, aqueles excrementos são lançados no vaso sanitário. Portanto, não podem moralmente contaminar-lhes o espírito, com E minúsculo, pois só transitam pela matéria, o corpo físico, a parte material, né? E continua. Agora, o que sai do homem, isso sim, é que pode contaminá-lo, pois provém exatamente do coração, isto é, do espírito, com E minúsculo, que agora, da personalidade, que agora a gente está chamando de personagem encarnada. Nós, que eu digo, o próprio Pastorino, né? Na lição passada ele trocou o termo personalidade por personagem, né? A seguir, então, Jesus enumera alguns vícios que vêm do coração. E em Mateus, eles são classificados assim: pensamentos, igual raciocínios maldosos; ações, homicídios, adultérios, prostituições e furtos. E palavras são falsos testemunhos e calúnias. Dividido em 3 etapas. Em Marcos, a divisão é diferente. São 6 vícios no plural, referindo-se a pensamentos ou atos sucessivos classificados como raciocínios maus. São prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiças e malícias. E 6 no singular, manifestando exatamente as tendências viciosas inatas do caráter da criatura, isso é, da personagem encarnada, que são elas: o engano, a insolência, o mau olhar, né, o olho mau, a inveja, a calúnia, o orgulho desdenhador e a loucura. Mateus apresenta 3 divisões, mas a de Marcos, embora sem ter a mesma ordem, vamos dizer, pedagógica do Mateus, ela é mais completa. As 6 divisões de Marcos. Os pensamentos são raciocínios maldosos ou maliciosos, referem-se a
Adultério, né? Desejo sexual, ato material realizado ou não em relação a uma outra pessoa comprometida. O adultério, é importante lembrar que não é somente no sentido, como a gente já falou, o Jesus não traz as coisas meramente material. Ele traz as coisas do espírito e ilustra com coisas materiais, não é isso? Então, o adultério, gente, não é somente o carnal, porque o carnal a gente já sabe uma série de consequências que traz. Mas e o adultério moral? O adultério espiritual, né? 2. Prostituições ou desejos, atos sexuais que não estejam fundamentados no amor, porque Jesus traz para nós a ideia do amor. Então, as relações, segundo até o Evangelho segundo o Espiritismo, todas aquelas relações que são tratadas apenas no interesse, quer oficializadas ou não, elas podem dificultar enormemente o relacionamento, né? A ideia do relacionamento é o amor em seu sentido pleno, né? Quando não tem amor, o próprio Jesus disse para dar carta de divórcio, que é um outro tema que a gente pode tratar depois. 3. Homicídios em pensamentos, desejos ou atos que prejudicam a vida física, seja de outra criatura ou da própria pessoa. Olha que interessante. Matar também, a gente não mata somente, não se trata de matar a coisa material ou física. Não matarás, está lá no Velho Testamento, mas não deve também matar a ideia, matar a expectativa, matar a esperança, né? Furtos de qualquer espécie, físicos ou intelectuais, de ideias de outrem, fazendo passar por suas. Isso é uma coisa terrível, a gente sabe que não é bacana. Eu roubo a ideia do outro. Eu roubo, assim como matar, o furtar é em qualquer sentido também. Roubar ideias, roubar esperança, roubar expectativa e aí vai por aí fora. Cobiças, sendo elas de bem materiais ou posições sociais, de fama imerecida, quando a criatura não apresenta capacidade para conquistá-las, aí gera cobiça. Maldades ou malícias, quer pensando mal, quer falando mal dos outros, ou até de si mesmo, prejudicando-os com atos e palavras malevolentes. Na segunda lista são enumerados os caracteres das pessoas que, ainda involuídas, apresentam os seguintes tipos. Astúcia. Astúcia é típica das pessoas que pretendem viver enganando todos para auferir vantagens materiais, morais ou intelectuais e até espirituais, tentando enganar a Deus. 2. Insolência ou grosseria, típica daqueles que não conseguiram refinar-se com a educação e o domínio das próprias emoções e se exaltam, explodindo-se com outros, em especial na presença de terceiros. Olho mau ou inveja, típico daqueles que sempre olham com rancor, despeito e raiva para todos aqueles que têm mais do que eles têm, que têm bens materiais, que têm cultura, que têm bondade, ou bens morais ou espirituais. Aí gera inveja, né? 4. Calúnia, típico dos que falam mal dos outros, aumentando os defeitos verdadeiros ou imaginários, né? Inventando outras mentiras e espalhando a todos esses defeitos alheios. 5. Orgulho, típico dos que, montados em posição de autoridade,
sem merecê-las, pisoteiam os pequenos e os desprezam, humilhando principalmente também diante de terceiros. 6. Demência ou loucura, típico dos que perderam o equilíbrio de julgamento e tornam-se fanáticos, exagerados em tudo, sem ponderação nem raciocínio, apaixonados sem medida, dominados totalmente pelas emoções violentas, grosseiras, né? Na perfeita e esclarecedora lição de Jesus, ele enumera todos esses vícios que são exatamente contrários ao amor. Isso sim, contamina a criatura, retardando-lhe a evolução espiritual. Então, gente, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai do coração. Claro, né, gente? Temos que entender no sentido bem claro da expressão que a gente também precisa ter cuidado com tudo aquilo que a gente ingere do ponto de vista físico mesmo. Tudo que a gente puder se alimentar da maneira mais equilibrada possível, isso é lógico, porque o nosso veículo físico precisa também desse respeito. Mas nada do que a gente consumir vai contaminar a nossa essência espiritual. Agora, as coisas, os vícios, todas as maledicências que saem do coração, isso sim é que contamina o espírito. Muita paz a todos e na semana que vem a gente prossegue com os nossos estudos.